E hoje a palestra é pura e simplesmente o quê? Descrever-vos e suscitar-vos a mesma curiosidade e o mesmo prazer que eu tive a ler este livro. E então, o que é que este livro trata? É uma comunicação do espírito Hilário Silva e ele entendeu que a maioria das pessoas tem muitas vezes dificuldade em abordar a doutrina espírita recorrendo aqui aos livros da codificação de Kardec, porque são livros de leitura mais complicada. E então ele idealizou umas páginas bem mais ligeiras onde pudesse passar a mesma informação que nós encontramos nas obras da codificação, de uma forma de entender bastante mais comum. Para isso, socorreu-se dois médiuns amigos, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, e cada um deles psicografou uma parte do livro. A primeira parte foi Valdo Vieira, a segunda parte foi Francisco Cândido Xavier. Portanto, são uma série de pequenos contos do dia-a-dia de seres humanos comuns, como nós, na sua vivência normal, que nos trazem mensagens lindas, que a todos nós são contos pequenos. Eu fui escolhendo os mais pequenos, porque senão a palestra ainda ficava mais chata do que vai ser, porque eu vou-vos contar histórias só. E são contos que a todos nós, sejamos ou não conhecedores da doutrina espírita com maior profundidade ou com menor profundidade, dizem-nos sempre que qualquer coisa. E mais, até nos podem dizer coisas diferentes, dependendo do nosso grau de conhecimento, do nosso grau de evolução. Por isso, eu vou começar com um primeiro conto, da primeira parte, psicografado por Valdo Vieira, que se chama A Moratória. E este foi um dos que me atraiu, A Moratória. Ora, e vai tratar, este conto, fala-nos de Vicente Curi, que era um empreiteiro de obras, que amanheceu exasperado. Porquê? Porque logo naquele dia que ele tinha programado o despertador para aquela hora, ele acordou enfermo, abatido, com tantos planos que ele tinha para esse dia. 4 operários estavam à espera dele, porque ele tinha comprado um velho prédio que iria demolir nesse mesmo dia. E estava realmente muito pesaroso, porque tinha tantos planos para aquele dia e tinha logo que ficar aqui, doente. Ainda tentou levantar-se, mas não conseguiu, era inútil. Dores de cabeça, vômitos, estava mesmo mal. A dona Mercedes, que era a sua esposa, sempre a tentar acalmá-lo e dizia-lhe: é sempre indispensável confiar na divina bondade. Mas ele continuava exasperado porque não conseguia fazer toda a programação do seu dia, ele que tinha planeado aquele dia com tanto cuidado. Perto das 9 horas, os empregados chegaram e vieram perguntar-lhe então o que fazer. E ele, sem conseguir levantar-se da cama, disse: pronto, então vocês têm que ir, vocês, e vão demolir o tal prédio que ele tinha adquirido. E assim foram, só que acontece o inesperado. A casa, que era realmente velha e em ruínas, não aguentou e acabou por quê? Desabar. E aconteceu aquilo que hoje em dia nós diríamos o quê? Um acidente de trabalho.
Um dos seus operários, o mais jovem, ficara com os pés gravemente feridos, ficando mesmo impossibilitado para o trabalho. Ou seja, tinha acontecido um desastre. E, mais uma vez, o nosso Vicente protestava, porque a mulher sempre a acalmá-lo, a dizer-lhe para confiar na bondade divina, e ele, onde é que a providência divina está, que não me ajuda? Gritava, exasperado e frenético. Ora, entulhou-se de comprimidos, mas nada passava, aquele mal-estar não desaparecia. E então ele lembrou-se que tinha uma injeção antitóxica no armário que de vez em quando ele tomava. Era a última injeção que lá estava. E já era uma injeção bastante antiga. E a mulher olhou e pensou, isto melhor será comprar o quê? Uma caixa nova, isto já passou do prazo, já pode não estar em condições. E foi à farmácia. Por azar, o que é que aconteceu? Não havia na farmácia. Não havia injeções. Alguém, vizinhos, ainda sugeriram, e se fôssemos procurar um medicamento a outra farmácia? Mas ele, cada vez mais exasperado, disse, não procuram nada. Eu quero essa injeção velha e mais nada. Eu vou tomar, que é para ficar melhor. E, pronto, a mulher, a dona Mercedes, lá foi buscar, tirou e começou, quando ia para lhe dar a injeção, prendeu-se num canto e o que é que aconteceu à injeção? Caiu no piso e entornou-se o frasco com o medicamento. E estão a ver como é que o nosso Vicente ficou, não é? Enraiveceu-se. Enquanto que a mulher continuava sempre a falar-lhe quê? Na providência maior, sempre a dar-lhe o exemplo, a tentar acalmá-lo. Ora, mais tarde continuava ele enfermo, cheio de dores nas costas. Uma antiga enfermeira que morava ali junto e que o foi socorrer, falou-lhe que por vezes a aplicação de ventosas seria quê? Seria um alívio. E ele lembrou-se que realmente o avô dele com as ventosas ficava melhor. E então disse, sim, lá veio ela com copos de vidro, algodão, fósforos para o quarto. Só que um algodão já a arder escapou das mãos da dita enfermeira e o que é que aconteceu? Pegou fogo aos lençóis. O Vicente conseguiu ser retirado pela esposa, pela enfermeira, mas protesta indignado. Acho que vociferou, aquilo era asneiras atrás das neiras, de tão zangado que estava. No entanto, vejam lá, do colchão a arder o que é que saiu? Um enorme escorpião, prontinho para quê? Prontinho para morder. Ora, mais uma vez, a dona Mercedes lá conseguiu matar o dito escorpião e falou-lhe mais uma vez sobre um amparo quê? Divino. Estamos todos a ver que a dona Mercedes realmente era uma crente, ao contrário do Vicente que estava sempre quê? A lamentar-se. Ele lamentava-se desesperado. Ele dizia, estou a ser perseguido e reclamava. Parece que urubus pousaram em mim. Tudo lhe acontecia. Mais tarde, à noite, embora um bocadinho melhor, estava bastante inquieto. Relacionava todas as amarguras, o que lhe tinha acontecido, os prejuízos. E a dona Mercedes chamou um amigo, Souto, que disse-lhe,
vai com ele à casa espírita porque ele está a precisar neste momento de socorro moral, de tão afetado que ele está. E assim foram. Mas vocês estão a ver ali aquela imagem de alguém atrás de quem? De um autocarro. Pois, aí foram eles para a paragem do autocarro. E o que é que aconteceu? Perderam o autocarro. Lá porque ele ia muito lento, o autocarro não esperou por ele. Mais uma situação para ele, exasperado, dizer que era só o que faltava, já não vou a lado nenhum. Mas a mulher e o amigo lá disseram: não, vais e vais mesmo, vamos chamar um táxi. E apanharam o táxi então para o centro espírita. Estavam mesmo a chegar, iam quase ao atendimento, quando chega um jovem muito pálido, cheio de pressa, que pede ao diretor da reunião uma oração pelas vítimas de um desastre que tinha acabado de acontecer. O ônibus capotara, 4 mortos e 10 feridos. Aquele ônibus que ele tinha perdido. E então, depois foi atendido e a dona Cristina, que era uma médium habitual daquele centro, incorporou e deu uma mensagem a Vicente: meu amigo, não reclame, por 4 vezes hoje rebelou-se você contra a providência divina, ao passo que a divina providência o arrebatou às garras da morte por 4 vezes. Porque se ele não estivesse doente, ele tinha ido aonde? Para a obra, para demolir a casa. Se não estivesse doente, tinha tomado o quê? A injeção fora do prazo. Depois, tivemos o episódio de quê? Do escorpião e do colchão. E ainda tivemos a perda do autocarro, não é? E tudo isto, depois, lhe disseram: a sua ficha de espírito devedor marcava para hoje a desencarnação rude e violenta. Mas, em atenção aos gestos dele de caridade, amigos espirituais advogaram-lhe a causa. Você mereceu amparo na lei como alguém que consegue uma moratória no banco. Daí o título da história da moratória. Ele, porque no fundo tinha merecimento pessoal, a providência divina e os amigos espirituais acabaram por quê? Acabaram por o poupar a todos estes desastres. E disseram-lhe: volte e agradeça aos contratempos e dissabores do dia. Serenidade é remédio em cada remédio. Portanto, nós temos aqui uma história que é extremamente simples, uma história leve, mas que a todos nós nos diz o quê? Nos diz muito. E se Hilário cria histórias simples para chegar a toda a gente, depois, quando o conhecimento da doutrina espírita começa a ser maior, nós encontramos todas estas mensagens que são passadas neste simples conto, nós encontramos nas obras de Kardec. No Livro dos Espíritos, na questão 855, dizem-nos: pergunta Kardec aos espíritos: com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência acabam tendo? Ao que eles nos respondem: o facto da nossa vida ser posta em perigo constitui um aviso que nós mesmos desejamos.
que nos dá a oportunidade de quê? De nos desviarmos do mal e de nos tornarmos melhor. Se escapamos desse perigo, vamos pensar que podemos melhorar-nos. E se nos escaparmos desse perigo, temos, de certa forma, o quê? Temos a influência de quem? Dos espíritos bons. E somos sensíveis a quê? A escutá-los. E para que consigamos ouvir a providência divina, nossa alma tem que estar quê? Ligada a Deus. Que é para aquelas intuições que nos chegam, nós podermos quê? Transformá-las em algo de proveitoso para nós. E podermos ouvir o nosso guia. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, também temos no capítulo 25, também nos diz: ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, quem procura, acha, e àquele que bate à porta, abrir-se-á. E é assim, estas palavras que Jesus nos disse, no fundo, transmitem-nos uma mensagem que muitas vezes nós nos esquecemos. Nós temos que pedir forças a Deus para resistirmos ao mal, pedir força para termos a assistência dos bons espíritos, e eles vêm acompanhar-nos. Agora, é assim, não podemos esperar que eles nos digam exatamente o que fazer, porque Deus também nos disse que nós temos o nosso livre-arbítrio e que a decisão é sempre nossa. Se nós seguimos os bons conselhos e as boas intuições, se seguimos no caminho do bem ou se preferimos errar. Essa decisão é nossa. As boas intuições e os conselhos estão lá sempre. Agora, temos que pedir, mas pedir sinceramente, com fé, com humildade, sem arrogância, porque nunca estamos sós. Temos sempre a companhia dos nossos amigos espirituais. E ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, agora no capítulo 27, temos um exemplo. Um homem que está perdido no deserto, cheio de sede, cai por terra com sede, pede a Deus que o assista e espera. Não vem nenhum anjo dar-lhe de beber, mas se calhar um bom espírito dá-lhe a sugestão de levantar-se e optar por um dos caminhos que tem à sua escolha. E então, se ele se erguer, caminhar, poderá descobrir ao longe quê? Um regato. Se tem fé, vai exclamar: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Se lhe faltar a fé, vai exclamar o quê? Que boa ideia eu tive, que sorte a minha tomar o caminho da direita em vez do da esquerda. O acaso às vezes nos serve quê? Admiravelmente. Ora, uma das coisas que a doutrina nos diz é que não há assim tantos acasos, mas também nos responsabiliza. Porque diz-nos que cada um de nós deve ajudar-se a si mesmo. É isso que Deus nos pede, é isso que Deus nos dá como missão, para termos o mérito de tomar as boas decisões e termos a responsabilidade de tomar decisões erradas que mais tarde poderemos quê? Resgatar.
Também na Gênese nos dizem que a providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Deus está em toda a parte, tudo vê e a tudo preside, mesmo às mínimas coisas. E é nisto que consiste a ação providencial. Portanto, a providência divina está sempre junto de nós. Sejamos nós merecedores dessa providência. Temos outra história, também da primeira parte, também do Valdo Vieira. Para dizer a verdade, as histórias de Francisco Cândido Xavier eram todas muito longas, e então eu optei por umas mais curtinhas. O colar de pérolas. Ora, aqui temos uma situação da Dona Olinda, que era uma frequentadora de um centro espírita, inclusivamente era ela que dava a formação, a educação infanto-juvenil, era trabalhadora do centro. E estamos na altura do Natal. E ela, como trabalhadora do centro, costumava organizar o Natal para as crianças, as doações, para que tivessem um Natal com menos dificuldades. E então, costumava rogar sempre à sua avó, Dona Joaquina de Miranda, já desencarnada, que a auxiliasse. E pediu-lhe esse socorro quando foi fazer uma série de diligências para arranjar patrocínios, doações, para preparar esse Natal. Ora, à noite, regressou a casa e realmente tinha muitas promessas, mas assim, algo de concreto não tinha grande substância. E queixou-se em casa deste facto, queixou-se ao marido e aos filhos que as pessoas apresentavam o coração duro, que não estavam predispostas a ajudar, a colaborar, e queixou-se. No dia seguinte, no centro espírita, estava ela a falar a uma série de crianças maltratadas, crianças subnutridas. E no momento em que estava a falar-lhes de caridade, entrou a sua filha pequena de 6 anos, que trazia um precioso colar de pérolas. Dona Olinda teve um choque. Era o colar da vovó, que tinha sido uma fazendeira rica noutros tempos. E esse colar estava conservado por ela quase como uma relíquia dentro de uma caixinha. A filha de 6 anitos, quando viu o olhar da mãe, até ficou cheia de medo e corre em direção à mãe. Só que o colar que ela trazia prendeu-se numa carteira e o que é que aconteceu às pérolas? O colar partiu-se e as pérolas espalharam-se todas pelo chão. A Dona Olinda ia repreender a filha, mas a Dona Olinda era médio de vidência. E quem é que ela vê ao lado da sua filha? A Dona Joaquina, a sua avó, que lhe diz: filha, você não me pediu auxílio para as crianças? Como pode reter esta joia por tanto tempo diante de tanta necessidade? E quando a gente ouve esta história, quantos de nós não têm joias antigas em casa, que eram dos avós, das mães, dos pais, e que a gente às vezes nem usa? Estão lá guardadas, porque nos trazem uma rica recordação, não é? E quando nós lemos este tipo de contos, vemos que realmente ainda nos falta muito para evoluir, não é? E, moral da história, as pérolas soltas deram às crianças menos felizes um Natal cheio de alegria, com roupa,
comida. Quer dizer, ela andava a pedir, não é? Estava desesperada porque não tinha. E a quantos de nós é que isto não nos sucede? Se calhar a todos nós, que muitas vezes queremos e dizemos que não temos, mas lá está. A doutrina também nos ensina a quê? A treinar o desapego, não só moral, psicológico, mas também quê? Material. E uma joia é algo material. Porque os sentimentos, a lembrança, estará lá sempre. Ainda temos outra pequena história. Numa família que praticava o culto do Evangelho no lar, que tinha terminado, e o João Pires, com a sua esposa, filhos e netos, estavam à espera, porque era seu hábito, a seguir ao Evangelho, tomarem café. A pequenina, a neta dele, de 7 anos, reclamou: vovô, não sei porque Jesus não vem. O avô estava sempre a chamar por ele nas preces: vem Jesus, vem Jesus. E o Jesus nunca veio, disse a pequenita. E, entretanto, bateram à porta. O irmão mais velho foi atender e gritou dizendo: não é ninguém, é só um mendigo a pedir esmola. E a pequenina, de olhos arregalados, aproximou-se do avô e disse: vovô, é um homem, ele está pedindo em nome de Jesus, é preciso abrir a porta. Acho que Jesus ouviu a nossa conversa e mandou alguém por ele. O avô, emocionado, acompanhou a neta e foi outra vez à porta e trouxeram o desconhecido. Era um velho, cerca de 80 anos de idade, roupa em frangalhos, de grande barba, apoiando-se num pobre cajado. A menina segurou-lhe a mão e perguntou: o senhor conhece Jesus? Trêmulo e acanhado, o ancião respondeu: como não, minha filha? Ele morreu na cruz por nós todos. E a pequenina disse: eu não falei, vovô. O grupo todo, aquela família, entendeu o ensinamento e o recém-chegado foi conduzido à poltrona, alimentou-se e recebeu tudo aquilo que precisava. Ora, isto é aquilo que realmente a doutrina nos ensina e que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás e que nós, na nossa imperfeição, ainda não somos capazes de fazer, que é amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. Esta é a verdadeira expressão de quê? Da caridade. Porque quando conseguirmos fazer isto, então já não teremos o egoísmo, já não teremos condutas de guerra, violência. Quando conseguirmos isto, qual é que de nós aqui, e por mim falo, que encontra um desconhecido na rua, estilo um mendigo, e o leva para casa? É assim, não fazemos isso pelo nosso irmão. Ainda não somos capazes de fazer isso. Havemos de ser, não é? Um dia. E realmente no livro dos Espíritos também nos dizem qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. E os Espíritos dizem-nos benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E realmente o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, uma das leis de Deus. Pois amar o próximo é fazer todo o bem que nos seja possível.
e que desejaríamos que também nos fosse feito. E isto é algo que nós ainda não conseguimos ainda não conseguimos fazer. E agora temos outra pequenina história, também da primeira parte, cujo título é Perigo Iminente. Estamos a falar de um agricultor que tinha um rancho, o Basílio, e que, entretanto, chegou a casa, comeu o jantar que a avó lhe tinha preparado e a esposa dele tinha viajado na véspera para visitar uns parentes. É assim, estava uma noite quente, calor abafava. A seguir ao jantar ele saiu e foi até ao curral, foi ver o vitelo, depois foi ao moinho preparar a farinha, depois foi ter com um vizinho e foram ao mandiocal espantar os tatus e depois finalmente chegou de volta a casa. Eram 10 da noite e tinha saudades de quem? Da sua esposa. Despediu-se da avó e foi para o quarto. Acendeu o candeeiro e sentou-se e orou por alguns instantes e logo após pegou no livro O Evangelho segundo o Espiritismo e abriu-o ao acaso. Surgiu-lhe aos olhos, no capítulo 28, dedicado à oração, o item 34, num perigo iminente. Era uma prece para uma ocasião importante. E ele disse, que é isto? Eu já orei. E então repetiu o quê? Repetiu o procedimento. E sempre que abria, ele queria algo que lhe fizesse refletir, mas abria o Evangelho e a mesma passagem. Repetiu isto 1, 2 vezes. A mensagem era sempre a mesma. Ele ficou sério e depois pensou, bom, uma vez, tudo bem, pode ser uma coincidência. Agora, 3 vezes não pode ser uma coincidência. E pensou, algum benfeitor espiritual que os meus olhos não conseguem ver, deve-me estar a prevenir. E então agradeceu à divina bondade o benefício da consciência tranquila e repetiu solenemente, Deus Todo-Poderoso, e tu, meu anjo guardião, socorrei-me. Se tenho de sucumbir, que a vontade de Deus se cumpra. Se devo ser salvo, que o restante da minha vida repare o mal que eu haja feito e do qual me arrependo. E fez esta prece sincera. Ora, pôs o Evangelho em cima da cama e dirigiu-se à janela, abriu a janela, pensativo, e até lhe ocorria que ainda há bem pouco tempo um amigo dele tinha desencarnado porque tinha tido um ataque cardíaco durante a noite. E ele tudo isto matutava. Enquanto está de costas a apanhar o fresquinho da noite, houve qualquer coisa a ciciar. E virou-se e o que é que estava? Que eu já vos pus ali a imagem. O que é que estava na cama? Uma enorme cascavel, que se ele tivesse continuado sentado na cama, certamente ela iria desferir o golpe certeiro. Portanto, aqui, o que é que nós podemos ver? O que é que nós podemos ver? Podemos ver tanta coisa. Eu nesta história vou incluir esta história na providência divina. Vou incluir esta história na fé. E depois não incluí em lado nenhum. Pensei, vou incluir numa coisa diferente, que só por si daria o quê? Uma palestra inteira. Vou incluir em quê?
na prece, que é algo que realmente é de importância extrema. Uma prece sentida, uma prece verdadeira com o coração faz milagres. E no Livro dos Espíritos, quando Kardec questionou qual o caráter geral da prece, os Espíritos responderam: é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer 3 coisas, que é algo que nós tendemos a esquecer-nos. Muitas vezes a prece é só quê? Pedir. Não, a prece é também agradecer, louvar. E noutra questão, logo na questão seguinte, a prece torna o homem melhor? Sim, porque aquele que faz prece com fervor e confiança torna-se mais forte contra as tentações do mal. E Deus vai enviar-lhe o auxílio dos bons espíritos. É um socorro que nunca é recusado quando o pedimos com sinceridade. Está sempre ao nosso alcance. E não me alonguei mais porque só a prece era uma palestra inteira. E agora, da segunda parte, porque eu achei que não podia passar sem a segunda parte, pelo menos, não é? Porque senão vocês diziam: não, ela está-nos aqui a enganar, que ela só leu a primeira parte. E é mentira, porque eu li o livro todo, porque se lê num instante, porque a pessoa começa a ler as histórias. Quando eu digo que são histórias grandes, são se calhar 5 páginas ou 6, lê-se muito bem, tem histórias fantásticas. As histórias são bem melhores do que aquilo que eu resumi aqui. Ler a história toda é muito mais rica. E agora, da segunda parte, temos o bom homem. E começam os acontecimentos na noite de 2 de dezembro de 1857. E o João Ferreira de Sousa, que era um viúvo, comerciante de joias, conhecido como um homem bastante honesto, estava à espera da sua filha Maria Amélia, que era filha única. E, é assim, estávamos numa altura em que havia uma homenagem ao imperador Dom Pedro II, que fazia anos, e então havia uma série de festas, de animação, bailes na rua, etc. E ele aguardava a filha. Já eram 11 da noite, e ele, inquieto, escutou vozes no jardim. E então saiu sorrateiramente e percebeu que a filha estava-se a despedir de quem? De um homem que ele nunca tinha visto. E como é que ele ficou? A rilhar os dentes e colérico. Não gostou nada do que viu. Confrontou a filha de uma forma áspera e a filha disse-lhe: papai, não me queira mal, perdoe-me, aguardo um filhinho, mas espero casar-me. António, o rapaz que escolhi, é pobre, muito pobre, mas tudo melhorará. Ajude-nos, papai, pelo amor de Deus. E ele saiu da sala, foi lá dentro na casa e depois, carrancudo, silencioso, voltou para junto da filha e estendeu-lhe um copo e disse-lhe: é um calmante, tome e descanse, amanhã conversamos. Ela tomou e logo depois começou a sentir grandes dores. O que é que ela bebera? Arsénio, ou seja, veneno. Todos acreditaram que tinha sido um caso de quê? De suicídio. Passado um tempo, muito tempo, o pai, João Ferreira de Sousa, desencarnou. E desencarnou
sendo conhecido na sociedade como um bom homem. E agora temos a noite de 2 de dezembro de 1957, ou seja, 100 anos 100 anos depois. E o João Ferreira de Sousa, já noutro corpo de carne, está jovem e estava numa festa íntima, mas o pai dele não lhe apoia aquele relacionamento e segue-lhe os passos. Ora, e vai adverti-lo de forma clara e incisiva. Mas ele, acabrunhado, explica: papai, não me queira mal, perdoe-me, aguardo um filhinho, mas espero casar-me. Lenita, a moça que escolhi, é pobre, muito pobre, mas tudo melhorará. Ajude-nos, papai, pelo amor de Deus. Já ouvimos esta conversa, não já? Já ouvimos. Sensibilizado, o pai afastou-se em silêncio. Ficou a pensar, mas o João Sousa está bastante nervoso, bastante inquieto. Tem um peso na cabeça, está mal do estômago e pensa: eu tenho que ir tomar qualquer coisa para o estômago, eu não estou bem. E vai à farmácia caseira, encontra lá um frasquinho, põe o conteúdo na taça com água e bebe o líquido. Passado um tempo, cai a gemer com dores lancinantes e morre logo depois. O que é que aconteceu? Em vez do antiácido, ele ingeriu o quê? Arsénio. E então é depois o próprio pai, em lágrimas, que pensa que ele cometeu o quê? Suicídio. Ora, isto o que é que nos traz à memória? Se fosse em bom português, era logo: cá se fazem, cá se pagam, não é? E isto é algo que também nós encontramos na doutrina espírita. E aqui encontramos não só as leis de causa e efeito, mas também encontramos e podemos ver o quê? A reencarnação, a imortalidade da alma. Podemos encontrar tudo isto só nesta história. Pluralidade das existências, como encontramos na Gênese, cujo princípio foi Cristo que estabeleceu no Evangelho. É uma das leis reveladas pelo Espiritismo e é uma lei essencial para que nós consigamos progredir. Por isso, demonstra-nos a justiça de Deus e aquelas anomalias todas que podem suceder na vida das pessoas e que têm a ver com o quê? Com o seu passado, com as suas vidas anteriores e com as leis de Deus, nomeadamente a lei de causa e efeito. Portanto, em que sentido devemos entender a vida eterna? A vida do espírito é que é eterna. A do corpo é apenas transitória e passageira. Por isso, nós, espíritos, somos eternos. Quando na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena, ele próprio escolhe o género de provas por que há de passar. Mas isso depois consiste no seu livre-arbítrio. Ou seja, nós podemos escolher as provas, mas depois no corpo de carne, será que as conseguimos ultrapassar com sucesso? É o nosso livre-arbítrio que o vai decidir. Somos nós, as nossas decisões, as certas e as erradas.
E somos nós que, no fundo, acabamos por construir o nosso destino. As vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais? Não, obviamente que não. São provas impostas por Deus ou que nós escolhemos como espíritos antes de encarnarmos, para expiação de faltas cometidas noutras existências, porque jamais fica impune a infração das leis de Deus e, sobretudo, da lei de justiça. Se não for punida nesta existência, vai ser punida aqui, noutra existência posterior. É por isso que muitas vezes nós vemos determinadas situações que nos parecem injustas, mas parecem-nos injustas porque não conhecemos quê? Não conhecemos tudo. Muitas vezes, quando há desencarnações de crianças, de bebês, há uma história aqui linda de alguém que matou uma criança e depois vai num bar que a criança cai e é comida pelas piranhas. Eu estive muito tentada a pôr essa também, mas lá está, é outro exemplo. Parece-nos muito injusto, a população toda ficou muito chocada, aqueles pais perderam a criança e eles são tão boas pessoas. Nesta existência eles são boas pessoas, mas têm algo a pagar, entre aspas, não é? Têm algo a resgatar. Por isso, o nosso livre-arbítrio é aquele que nos salva, digamos, da fatalidade, porque somos nós os responsáveis. Daí que esta doutrina, para além de muito consoladora, também nos traz um acréscimo de responsabilidade que às vezes é difícil de aceitar. Não vale a pena estarmos aqui a queixarmos-nos. Estamos-nos a queixar. É assim, nós temos tudo, Deus dá-nos tudo para nós podermos tomar o quê? As decisões mais corretas. Oh, ficou tão pequenino. Era grande no meu computador. Este era aquele texto que eu dizia que eu não sabia que ia fazer a palestra, gostei só do título e depois quando li este texto disse não, este texto é fantástico. Pronto, como eu ali não consigo ler, por algum motivo alguém me mandou trazer o livro. Isto é logo nas primeiras páginas e eu quando folheei foi o que eu vi. E depois de ler este texto eu disse, garantidamente é esta a minha palestra. Que diz assim, sim, a vida escreve em toda a parte aquilo que pensamos. O caderno em branco chama-se tempo. E nós somos autores de todos os capítulos que se desenrolam por fatos vivos no livro da eternidade. Aqui a tragédia assombra, ali o drama chora, além a comédia ri, adiante o poema enleva. Anota desse modo aquilo que desejas, de vez que a vida expressa tudo quanto queremos. Contadora divina, soma os atos, subtrai influências, multiplica valores, divide compromissos e dá-nos a equação de tudo quanto é hoje, a fim de que saibamos o que seja destino para nós amanhã. Foi um texto do Hilário Silva, psicografado pelo Valdo Vieira. E como eu achei este texto lindíssimo, e digo-vos, é um texto que, depois de a gente ler, começa a ler cada uma das histórias, assim, o livro, eu achei que era muito pequenino, quando cheguei ao fim reparei que ele tinha 220 páginas. Mas é assim, a pessoa começa a ler e não para, porque todas as histórias, com qualquer uma das histórias, nós nos identificamos em pequenos pormenores, em pequenas coisas e que nos trazem ensinamentos
muito, muito profundos. E que, mesmo para quem ainda não tenha estudado a doutrina aprofundadamente, aqueles exemplos do cotidiano tocam no coração de toda a gente e toda a gente se identifica com aqueles acontecimentos, com aquelas vivências, com aquelas situações que acabam por explicar muito do que é a vida como seres encarnados neste plano material. E pronto, bibliografia principal é mesmo o livro e depois, claro, as obras da codificação.